Será que existe um segredo para ter uma vida próspera de verdade? Hoje, a gente vai fundo numa filosofia que já atravessou décadas e que promete ser a chave, não só para a riqueza material, mas para uma vida completa, sabe? Uma realização que dura. Então, a grande pergunta é essa: existe mesmo uma fórmula para a prosperidade? Essa é uma daquelas questões que movem a humanidade, né? E, olha, pode acreditar, um dos maiores pensadores do século passado passou a vida inteira provando que a resposta para isso é um gigantesco e sonoro sim. E para entender isso, a gente vai direto na fonte. Estamos falando do livro A Chave para a Prosperidade, de Napoleon Hill. Mas isso aqui não é só um livro, não. É o resultado de uma missão. Uma verdadeira jornada épica para decifrar o código do sucesso. E que missão, hein? Essa história toda começa com um desafio. Um desafio feito por ninguém mais, ninguém menos que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Pensa um pouco na profundidade disso aqui. O Carnegie não estava simplesmente doando dinheiro. Ele estava entregando o mapa do tesouro, a filosofia, o conhecimento que estava por trás de toda a fortuna dele. Essa era a verdadeira chave. E ele deu a um jovem jornalista, Napoleon Hill, a tarefa de organizar essa sabedoria toda e entregar para o mundo. E olha, isso não foi um trabalho de um fim de semana, não. Foram mais de 20 anos de pesquisa. 20 anos entrevistando os gigantes da época, como Henry Ford e Thomas Edison. Basicamente, foi uma vida inteira dedicada a criar o que seria um verdadeiro manual para a realização humana. Bom, depois dessa pesquisa toda, qual foi a primeira grande descoberta de Hill? Foi algo que vira o jogo, uma redefinição completa do que é ser rico de verdade. E é exatamente aqui que a nossa perspectiva começa a mudar. Dá uma olhada com calma nessa lista. Tem uma coisa aqui que é fundamental, que é a ordem. A segurança econômica, aquilo que a maioria das pessoas coloca em primeiro lugar, está em último. O argumento do Hill é que o dinheiro não é o objetivo, mas sim o resultado, a consequência natural de cultivar todas as outras 11 riquezas. A prosperidade de verdade é um ecossistema, e não só um número na conta bancária. Ok, então, se a prosperidade é esse ecossistema todo, por onde a gente começa? Onde é o ponto de partida? A resposta de Napoleon Hill é direta, é poderosa. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui dentro, na nossa mente. A ideia dele é que dentro de nós existem duas versões em constante conflito. Tem um eu negativo, que alimenta a dúvida, o medo, que nos puxa para baixo, e tem o nosso outro eu, o positivo, que é a fonte da nossa força, da criatividade. A grande batalha do dia a dia, segundo ele, é decidir qual dos dois vai estar no comando. E qual seria a arma para garantir a vitória do nosso outro eu? É a famosa atitude mental positiva, AMP. E, gente, isso é muito mais do que só pensar positivo, tá? É um estado mental que a gente escolhe ter, uma decisão que transforma a nossa mente numa espécie de imã, que atrai as coisas que a gente mais pensa. É como se fosse o interruptor principal que liga todo o sistema. Certo, tudo isso parece muito bom na teoria, né? Mas como é que essa tal chave mestra funciona na prática no nosso cotidiano? Vamos ver. A filosofia completa é bem grande, tem 17 princípios, e todos eles se conectam. Para a gente conseguir focar bem na nossa análise, vamos mergulhar em dois princípios que o próprio Hill dizia que eram a fundação, a base de todo o resto. O primeiro pilar, definição de objetivo. E isso não é só ter um sonho vago, não. É saber com clareza cristalina o que se quer, a ponto disso guiar cada decisão. E o segundo, o hábito de fazer um esforço extra, que não é sobre se matar de trabalhar, mas sim sobre entregar mais e melhor do que esperam de você, de forma consistente, criando um valor gigantesco. Olha que forte essa citação. Ela mostra bem o poder de definir um objetivo. A partir do momento que se define e se coloca no papel um propósito, ele se torna quase como um fato, um destino para onde se começa a navegar. Como diz ali, não dá para pagar a palavra que já foi escrita. E o esforço extra é o que bota combustível em tudo isso. Pensa bem, toda vez que se entrega mais do que o combinado, você não só cria uma reputação incrível, mas também ativa o que Hill chamava de lei dos retornos crescentes. É como investir R$ 1 e receber 10 de volta. O universo, de alguma forma, te devolve essa energia multiplicada. Mas ainda falta um ingrediente, a peça final. O poder que amarra tudo isso que a gente viu até agora e faz a engrenagem realmente girar. Porque, veja bem, ter um objetivo claro, ter uma atitude positiva, fazer um esforço a mais, nada disso se sustenta por muito tempo sem esse elemento final.
A autodisciplina. É ela que nos mantém firmes no caminho do objetivo. É ela que sustenta a atitude positiva, mesmo quando as coisas dão errado. E é ela que faz o esforço extra virar um hábito, e não só um evento isolado. Em resumo, a autodisciplina é a capacidade de comandar a si mesmo. E aqui, para não restar dúvida, o próprio Napoleon Hill resume tudo. A verdadeira chave mestra, o grande poder por trás de todo o sistema é a autodisciplina. É ela que permite que a gente tome posse da nossa própria mente. E é isso que transforma a filosofia em resultado de verdade. Isso tudo nos leva à reflexão final. A filosofia de Hill mostra que a prosperidade não é sorte, não acontece por acaso. Ela é construída de dentro para fora. A grande questão, então, não é se a fórmula existe, mas se existe a disciplina para colocar em prática. A mente está trabalhando a nosso favor ou está trabalhando contra? No fim das contas, essa escolha é sempre nossa.